está no ar o Alerj Debate. No programa de hoje nós vamos falar sobre as obras do complexo industrial do Porto do Açu, em São João da Barra, no norte fluminense. Sobre esse assunto, eu vou conversar com a deputada enfermeira Rejane, com Arthur Sofiati, professor e pesquisador da Universidade Federal Fluminense, e com Noêmia Magalhães, da Associação de Pequenos Produtores Rurais do Açu. Muito bem-vindos ao programa. Eu gostaria de começar pedindo que os senhores fizessem uma avaliação sobre as obras. Bom, eu posso começar porque a questão ambiental é a questão básica nesse processo todo. Eu entendo que a escolha da Restinga de São João da Barra para a instalação do porto inicialmente, depois desse complexo industrial portuário na área do Açu, que fica dentro dessa Restinga, foi uma escolha muito mal feita, porque não houve o conhecimento adequado daquela área. Trata-se de uma região, só para se ter uma ideia, não existe uma formação rochosa, sequer. A costa que vai do rio Itapemirim, no Espírito Santo, ao rio Macaé, no norte do estado, do Rio de Janeiro, é uma costa lisa, baixa, nova. O mar é muito raso, então nada se oferece ali para a construção de um porto dessa magnitude. Isso significa que teria que mexer muito em tudo ali para que esse porto pudesse ser instalado. É isso que o senhor está querendo dizer? Exatamente. Isso significa, mexer muito significa alterações ambientais profundas. Tipo, por exemplo, não é possível colocar o porto no continente. Foi necessário fazer uma ilha dentro do mar para esse porto. Uma ilha de pedra tirada de uma montanha próxima. Para que os barcos, os navios cheguem até esse porto, vai ser necessária a abertura de um canal de 13 quilômetros por 300 metros de largura e 25 de profundidade. Quer dizer, então começou por aí. Esse porto teria só a finalidade de escoar minério de ferro proveniente de Minas Gerais e encaminhado para o estado do Rio de Janeiro, na região norte. Depois, então, acharam necessário também fazer uma termoelétrica a carvão, que é o tipo de combustível que não se usa mais, está sendo condenado no mundo todo. Depois, uma outra termoelétrica a gás natural. Mais tarde, duas siderúrgicas. E aí criaram o distrito industrial. Era necessário preparar toda uma área em cima da Restinga para a instalação do distrito industrial. E aí sim começou o processo de agressão, de atentado aos produtores rurais que estão instalados nessa Restinga há muito tempo, né, e que vem recebendo essas terras de pai para filho e durante várias gerações. E finalmente um estaleiro previsto para Santa Catarina, mas que não pôde sair lá porque houve resistência do governo federal, do Instituto Chico Mendes, da população mesmo, dos pescadores, dos turistas, dos hoteleiros. Então, o governo do estado do Rio de Janeiro convidou o empresário Ike Batista para instalar esse estaleiro nesse complexo. E o estaleiro, então, tem feito um estrago muito grande, porque ele implica em abrir no continente também um canal de 300 metros de largura, cortando uma lagoa ao meio, aprofundando 18 a 20 metros, e ainda por cima é um canal muito grande, um canal muito profundo, que mexe profundamente com o ambiente. A areia é retirada para a abertura desse canal. Esse canal é aberto e essa areia é colocada no continente, saturada de água salgada. E por mais que haja sistemas de drenagem dessa água, não há como separar totalmente a água da areia. Isso significa que a água ou corre superficialmente, caindo de um lado num canal, do outro lado numa lagoa, e mudando completamente o teor de salinidade da água. E mais ainda, a água também se infiltra, vai para o lençol freático e afeta os poços de abastecimento da população, afeta a irrigação das plantas, afeta a água que o gado consome. Então houve uma alteração profunda e eu não sei como reverter esse processo se o empreendimento não for adiante. Dona Noêmia, que tipo de atividades produtivas tem ali no entorno? Quinto Distrito de São João da Barra é considerado um dos maiores produtores da pequena agricultura familiar do estado. Ele abastece a Ceasa do Rio de Janeiro. Produz ali abacaxi, maxixe,
jiló, pimentão, tomate, além da produção de animais. Então, tem uma característica agrícola. Sim. A gente está falando de quantas famílias, dona Noêmia? Mais ou menos 1.500 a 2.000 famílias envolvidas nesse decreto. E como é que está a situação? Desapropriados, né, dona? Isso. Você tinha perguntado, né, no início como a gente via esse empreendimento, e eu posso dizer a você que a gente sonhou com esse porto, porque a gente pensava que ia trazer prosperidade, e prosperidade é diferente de riqueza. Quando gera riqueza, são para poucas pessoas, e prosperidade faz com que o ser humano seja inserido no empreendimento e que melhore a vida dele, que exerça a sua cidadania, que melhore a sua moradia, o transporte, melhore a saúde, e nada disso nós vimos. Começando porque nós não fomos verdadeiramente informados do que havia acontecido. Foi tudo feito meio que na calada da noite, e aqueles mais interessados, aqueles agricultores que desbravaram o sertão de São João da Barra, que tinham ali plantado o umbigo do seu filho, a sua história, a história da sua família, aquela terra que herdou do seu pai, do seu avô, e que era passada de geração em geração, não foi levado em consideração. Essas pessoas não foram informadas do que ali ia acontecer. Isso passava longe, né? Quando tinha as audiências públicas, eram inteiramente formatadas e a gente só ouvia. Quando a gente tentava argumentar, a gente era calado. Então, eu posso dizer hoje, quando me pergunta, né, se eu sou a favor do porto, eu digo que eu sou a favor dos pequenos agricultores do 5º Distrito de São João da Barra. E é com uma dor profunda que eu venho dizer que não vejo nada de melhoria para aquele povo. Pelo contrário, vejo um povo hoje que sofre muito, que perdem as suas terras, que não tem perspectiva de vida mais. A gente tem visto vários agricultores morrendo de dor, de paixão, por ter perdido a sua terra, a sua moradia. Não é dado para eles um lugar digno para que sejam remanejados, não tem na localidade, não mais tem terra para ser adquiridas. Muitos estão saindo fora da região, e eu acho que isso é uma perda muito grande para o município. E eu hoje, digo a você que sou uma pessoa muito indignada, porque para ter um empreendimento, como eles pregavam sempre, sustentabilidade, teria que gerar para esses pequenos produtores melhor qualidade de vida, que eles pudessem continuar produzindo, porque hoje que se fala tanto na agricultura familiar, e a gente não vê que eles não são respeitados, e a gente pede que eles sejam respeitados. A senhora falou em abastecimento da Ceasa. A senhora acredita que pode ocorrer uma falta de abastecimento diante do que está acontecendo? Não, eu posso afirmar para você que já está existindo, né? Porque a quantidade de alimento que vinha para a Ceasa foi muito reduzida, porque a maioria já perdeu suas terras. Então, eu posso dizer que o 5º Distrito de São João da Barra, o pequeno agricultor, a agricultura familiar, já não manda mais para a Ceasa a quantidade de alimentos que mandava, e alimentos de qualidade. O que a gente tem acompanhado é que todo esse desrespeito que está acontecendo, não só com o meio ambiente, mas com os produtores rurais, esse empreendimento não está indo à frente, nem está indo à frente, porque o que a gente está acompanhando é que a própria empresa do Eike Batista, ela vem tendo embates e perdendo espaço na justiça, e o empreendimento que se pensou em fazer naquela área está tudo parado. E a questão é mais até do que na justiça. Quem está... Econômica também, a área econômica. O grande inimigo da EBX, que é a empresa central do Eike Batista, é o setor financeiro, porque ele lança muitas ações na Bolsa, como falou uma economista, jornalista. Ele embrulha vento para vender. Então ele lança aquelas ideias, consegue vender as ações, mas essas ações são frágeis.
e na medida em que elas começam a perder valor nas bolsas, os acionistas, quer dizer, os compradores das ações, as outras empresas também começam a ficar temerosas do que pode acontecer. E, de fato, nós estamos nesse impasse. Nós não sabemos se o empreendimento vai adiante, ou se vai parar, ou se vai retroceder. A nossa pergunta, a nossa inquietação, parece que é uma bem grande, na verdade. Se isso não for adiante, como é que a situação fica? Como é que ficam os pequenos proprietários rurais? A agricultura familiar, como é que fica um ambiente que foi todo adulterado, mexendo-se na flora, na fauna, nas águas, alterando todo o teor de salinidade da região? Como é que fica isso? Será que o INEA, que é o órgão que licenciou esses empreendimentos todos, vai exigir da empresa a recuperação dessa área que foi toda ela alterada? Vou pedir licença ao senhor, porque a gente vai para o intervalo. Na volta o senhor continua falando. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Não sai daí, não.